Era fim de tarde quando saí para caminhar, como fazia sempre que precisava de silêncio. O céu estava tingido de laranja e dourado, e as folhas caídas no chão dançavam com a brisa suave de outono. Meus pensamentos vagavam, presos entre a rotina da casa e os silêncios do meu casamento. Já não havia surpresas nem gestos gentis, apenas o conforto do costume. Foi ali, sentada no banco da praça perto do coreto, que o vi se aproximando. Ele vinha com passos lentos, firmes, como quem conhece o caminho. Eu o conhecia de vista, um homem que costumava passar por ali, sempre só, com um ar de mistério no rosto. Mas naquela tarde, ele parou. Cumprimentou-me com um sorriso contido e um olhar direto, que me desconcertou mais do que eu gostaria de admitir. Havia algo no modo como ele me olhava, como se enxergasse algo em mim que nem eu lembrava mais que existia. Puxou conversa falando sobre o clima, o movimento da cidade, e eu, sem saber por que, deixei-me levar. A conversa fluiu como um rio calmo, e eu ri de um jeito que há tempos não ria. Era uma risada sincera, limpa, daquelas que fazem os olhos brilharem. Senti meu rosto corar quando ele elogiou meu jeito de sorrir, dizendo que era bonito ver alguém rindo com o olhar. Meu coração acelerou. Disfarcei o impacto mexendo nos cabelos, tentando parecer natural. Ele percebeu, mas não comentou, apenas sorriu de novo, como se soubesse mais do que dizia. A brisa soprava levemente, e um fio de cabelo escapou, tocando meus lábios. Ele se ofereceu para ajeitá-lo, mas parou no meio do gesto respeitosamente. Mesmo assim, o calor do momento ficou no ar, pairando entre nós feito promessa não dita. Fiquei sem saber o que dizer por um instante, enquanto ele falava de como gostava daquela praça no entardecer, dizendo que o silêncio da hora trazia lembranças boas. Concordei com a cabeça, mas dentro de mim, havia algo novo nascendo. Quando me dei conta, o tempo havia passado mais do que eu imaginava. Ele se despediu com um "foi bom conversar com você", e aquele sorriso discreto que já tinha me ganhado. Fiquei olhando enquanto ele se afastava, com o coração disparado e a mente cheia de pensamentos confusos. Senti-me tola e viva ao mesmo tempo. Era só um desconhecido, um estranho gentil, e mesmo assim, algo havia mudado. Levantei-me do banco e segui meu caminho, com o sol já se escondendo atrás dos prédios. A rua parecia mais colorida, como se a cidade tivesse ganhado outra luz. E eu, outra cor também. Cheguei em casa e cumpri meu papel de esposa com perfeição. Jantei com meu marido, comentei sobre o dia e sorri nos momentos certos. Mas minha mente ainda estava na praça, nos olhos que me atravessaram como se lessem minha alma. Quando ele falou que gostava de conversar com alguém que escuta de verdade, senti como se tivesse recebido um presente raro. Meu marido mal notou minha presença naquela noite. Estava absorto nos programas da televisão, alheio a qualquer sinal de mudança. E talvez fosse melhor assim. Fui para o quarto mais cedo, dizendo que estava cansada, e deitei no escuro, com a janela entreaberta para o vento entrar. A noite estava silenciosa, e o cheiro das flores do quintal subia suave, embalando meus pensamentos. Fechei os olhos tentando dormir, mas o rosto dele surgia a cada vez que eu piscava. Não era culpa, ainda não, mas era uma inquietação que não se apagava. O toque ausente, o olhar presente, o tom de voz grave, tudo aquilo me acompanhava como uma música que não consigo parar de ouvir. Aquele homem não era meu, e talvez nunca fosse. Mas algo em mim já não era mais só meu também. Nos dias que se seguiram, tentei agir normalmente. Continuei com minha rotina, cuidando da casa, resolvendo as tarefas, sorrindo nos almoços em família. Mas bastava um entardecer surgir para meu coração acelerar de novo. Toda vez que passava pela praça, meu olhar buscava por ele, como se esperar fosse inevitável. E mesmo quando ele não aparecia, o desejo de vê-lo se tornava quase doloroso. Era como se aquele instante tivesse despertado uma parte adormecida de mim, uma que não queria mais voltar a dormir. Comecei a pensar em possibilidades. E isso, por si só, já era perigoso. Ainda não sabia o nome dele, nem o que fazia da vida, mas já sabia o que me fazia sentir. E isso, no fundo, era tudo que importava. Era como se o universo tivesse me dado um sopro de algo novo, em meio ao tédio que se tornará minha existência. Não era paixão ainda, mas era o prenúncio dela, rondando meus dias com suavidade e provocação. E mesmo sem querer, já estava desejando reencontrá-lo. O coração inquieto batia em outro ritmo. E o entardecer deixava de ser apenas uma hora do dia, tornará-se um convite. Foi numa tarde morna de quarta-feira que tudo recomeçou, como se o destino tivesse marcado o encontro sem me consultar. Estava saindo do mercado, com a sacola leve no braço e a mente cheia de listas e tarefas, quando o vi parado na calçada em frente à padaria. Ele me reconheceu de imediato, sorriu como quem reencontra algo querido e disse: "Estava esperando te ver de novo."
Meu coração vacilou, mas sorri de volta, como se fosse natural aquela alegria que crescia dentro de mim. Ele sugeriu um café, e eu hesitei por segundos que pareceram horas. Tantas desculpas passaram pela minha cabeça, mas nenhuma parecia boa o bastante. Antes que pensasse demais, aceitei. E entrei. A padaria era simples mas acolhedora, com cheiro de pão recém-saído do forno e café passado na hora. Sentamos perto da janela, de onde se via o movimento da rua e o vai e vem apressado das pessoas. Mas ali dentro, o tempo parecia andar mais devagar. Ele perguntou sobre meu dia, minhas rotinas, e eu contei sem perceber que revelava demais. Ele ouvia com atenção, olhos fixos em mim, como se cada palavra fosse importante. Quando o garçom trouxe os cafés, nossos dedos se tocaram brevemente ao pegar as xícaras. Um arrepio súbito percorreu meu braço. Fingi que não senti, mas ele notou. Falamos sobre coisas leves, mas o subtexto era pesado de intenções. Ele comentava que admirava mulheres que sabiam cuidar de tudo, mas que não se esqueciam de si. Eu sorri tímida, sem saber se ele estava falando de mim ou de um ideal. Por dentro, algo em mim se inflava com aquelas palavras. Era bom ser admirada, desejada talvez, depois de tantos anos sendo apenas funcional. Quando ele elogiou o jeito como eu prendia o cabelo, senti um calor subir pelo pescoço. Meu marido nunca reparava em nada disso. Era como se, diante daquele homem, eu estivesse sendo redescoberta. Ele me fez rir com histórias do cotidiano, gesticulando com entusiasmo contido, sempre com aquele sorriso que parecia esconder mais do que mostrava. Eu me sentia leve e ao mesmo tempo cheia de energia, como uma jovem mulher em seu primeiro flerte. Ao redor, o mundo seguia seu ritmo, mas eu só via ele. Quando nossos olhares se cruzavam entre um gole e outro, havia algo não dito, algo pulsando entre nós. Um silêncio carregado de significados. E eu não fazia nenhum esforço para fugir daquilo. Pelo contrário, me deixava envolver. Sentia-me viva. Quando terminamos o café, ficamos ali ainda alguns minutos, como se nenhum dos dois quisesse encerrar o momento. Ele olhou nos meus olhos e disse, em tom suave, é bom estar com alguém que escuta com o coração. Fiquei sem palavras, com um nó na garganta que me impediu de responder. Apenas sorri, e naquele sorriso estava toda a confusão que se passava dentro de mim. Saímos juntos da padaria, andando lado a lado por alguns metros. Ele me ofereceu carona, mas recusei com um gesto gentil. Não queria parecer fácil. Nem ele insistiu. Nos despedimos com um "até logo", que soou como promessa. Ao chegar em casa, percebi que tinha esquecido o pão que fui comprar originalmente. Ri sozinha da ironia. Coloquei a sacola na cozinha e fiquei alguns segundos parada, olhando para nada, tentando entender o que tinha acontecido. Não houve beijo, nem toque demorado, mas a intensidade daquele encontro pesava mais que muitas noites de intimidade vazia. Era como se algo tivesse sido plantado dentro de mim e agora começasse a germinar. Sentei no sofá, respirei fundo, e tentei me convencer de que era apenas um café. Mas sabia que era muito mais. Durante o jantar, meu marido falava sobre o noticiário, e eu apenas assentia, com os olhos no prato e a mente a quilômetros dali. O cheiro do café ainda estava em mim, e junto dele, a lembrança daquele olhar. Aquilo que sentirá na padaria era perigoso, mas também irresistível. Tentei me distrair com as louças, com os programas na TV, mas em cada intervalo, o rosto dele voltava. Comecei a questionar o que estava buscando, e por que justo agora. Mas no fundo, já sabia. Queria me sentir mulher de novo. Queria ser desejada. E naquele entardecer, fui. Foi numa manhã cinzenta, daquelas em que o céu parece pesar sobre os telhados, que recebi a surpresa mais inesperada. Ele apareceu diante do portão da minha casa, segurando um livro nas mãos, como quem entrega algo sagrado. Disse que tinha lido e achado a minha cara, e que gostaria que eu também o lesse. O gesto, embora simples, me pegou de jeito. Segurei o livro com cuidado, como se algo frágil estivesse ali dentro. Agradeci com um sorriso, tentando esconder o nervosismo. Meu marido estava no trabalho, os vizinhos provavelmente espiando pelas janelas. Ainda assim, não consegui me importar. Fechei o portão devagar, com o coração acelerado. Entrei em casa e coloquei o livro sobre a mesa, hesitante. Demorei algumas horas para criar coragem de abri-lo. Quando enfim comecei a folhear as páginas, um papel dobrado escorregou entre elas e caiu no chão. Agachei-me com as mãos trêmulas, já prevendo que aquilo não era só um marcador. Abri o bilhete, sentindo um frio na barriga. Era uma mensagem curta, escrita com letra firme: penso em você quando o sol se põe. Li uma, duas, 10 vezes. Era poético e insinuante, cheio de desejo disfarçado. Minhas mãos suavam, meu rosto ardia. E uma parte de mim sorriu. Sentei-me no sofá, ainda com o bilhete nas mãos,
tentando entender o que aquilo despertava em mim. Não era só vaidade, era fome de algo que há muito não sentia. Ele pensava em mim, não em mim como esposa, como dona de casa, mas em mim como mulher. Aquela simples frase revirou minhas certezas, bagunçou meu juízo. Senti uma mistura de culpa e excitação, como se tivesse cometido um pecado apenas por ler aquilo. Mas ao mesmo tempo sentia-me viva, desejada, lembrada. Como resistir à lembrança de um homem que me via por inteiro? Nos dias seguintes andei com o livro para todos os lados, como quem carrega um segredo precioso. Lia cada página como se fossem as entrelinhas do que ele queria me dizer. À noite, escondia o bilhete na gaveta do criado mudo, mas antes de dormir, sempre o lia mais uma vez. Era como um ritual silencioso, meu momento com ele. Meu marido nada percebia, envolvido demais com suas planilhas e seus silêncios. E eu, cada vez mais dividida entre o conforto do hábito e o calor de algo novo. Começava a querer mais. Nos reencontramos por acaso, ou assim parecia, numa tarde em que fui à farmácia. Ele sorriu ao me ver e perguntou se eu estava gostando da leitura. Eu apenas assenti, sem ousar dizer mais. Mas ele soube. Nos olhamos por longos segundos, e ali, sem toque nem palavras diretas, nos dissemos tudo. Foi ele quem desviou o olhar primeiro, respeitando o limite que eu mal sabia se queria manter. Nos despedimos rapidamente, mas quando ele virou a esquina, levei a mão ao peito. Meu coração batia como de uma adolescente em seu primeiro segredo. Comecei a inventar desculpas para sair mais vezes, para caminhar pela praça ou passar na frente da padaria. No fundo, esperava encontrá-lo, nem que fosse só por um instante. Cada pequeno contato era um combustível, uma centelha que acendia algo dentro de mim. Já não era apenas uma distração, era uma necessidade. Pensava nele em momentos aleatórios, ao estender roupas, ao cozinhar, ao olhar o entardecer pela janela. O bilhete, agora, já não bastava. Queria ouvir mais, sentir mais. Algo em mim tinha despertado, e não havia como voltar atrás. As noites ao lado do meu marido tornaram-se silenciosas de um jeito diferente. Já não era apenas ausência, era comparação. Seu toque mecânico, seus beijos apressados, tudo me lembrava o que eu não sentia. Meu corpo respondia em silêncio, frio onde antes havia calor. E quando eu fechava os olhos, era o outro rosto que surgia. Comecei a me perguntar o que era fidelidade, estar fisicamente presente ou emocionalmente ausente. E se já sonhava com outro, mesmo sem ter cruzado a linha, já não teria traído? As perguntas me atormentavam, mas também me excitavam. Naquele entardecer específico, sentei na varanda com o livro no colo, mas os olhos perdidos no horizonte. O céu, em tons de rosa e dourado, me lembrou exatamente da frase dele. E pela primeira vez desejei com todas as forças que ele estivesse ali comigo, apenas sentado ao meu lado em silêncio. Era um desejo sereno, mas intenso. O tipo de desejo que preenche sem precisar tocar. Suspirei fundo, com o bilhete escondido no bolso e o coração cheio de vontades. E foi nesse momento que percebi, estava apaixonada. Sem beijos, sem promessas, sem desculpas. Simplesmente estava. Foi numa sexta-feira de céu limpo que ele me convidou para sair da cidade por algumas horas. Disse que conhecia um sítio nos arredores, um lugar tranquilo, sem muitos olhos curiosos. Hesitei por segundos que pareceram longos demais, mas minha resposta foi um sim mais suave do que eu esperava de mim mesma. Inventei uma desculpa qualquer para meu marido. Algo sobre visitar uma amiga doente. Não era a primeira vez que mentia, mas nunca a mentira veio com tanto frio na barriga. Quando ele chegou para me buscar, usava uma camisa clara e um perfume amadeirado que já reconhecia. Entrei no carro com o coração acelerado, e não olhei para trás. A estrada parecia mais bonita do que de costume, talvez porque meu olhar estivesse encantado. Ele falava pouco, mas sorria com frequência, e eu me sentia segura ali, mesmo sabendo do risco. O caminho até o sítio era ladeado por árvores altas, e o som dos pneus na estrada de terra me dava uma estranha sensação de liberdade. Quando chegamos, o lugar era ainda mais bonito do que ele havia descrito. Uma casa simples, rodeada por verde e com um pequeno lago ao fundo. A natureza fazia silêncio ao nosso redor, como se nos desse permissão para viver aquele momento. Ele me ofereceu um suco gelado e sentamos na varanda de madeira, observando o reflexo do sol na água. Falamos sobre nossas vidas sem entrar demais em detalhes, como se respeitássemos os segredos um do outro. Eu lhe contei dos meus dias repetidos, das minhas vontades guardadas, e ele ouvia como quem já esperava por cada palavra. Em determinado momento tocou de leve minha mão, apenas o suficiente para que eu sentisse a firmeza e o cuidado daquele gesto. Não recuei, apenas olhei para ele e naquele olhar trocamos mais do que qualquer conversa permitiria. Havia desejo, sim.
mas havia ternura também. Caminhamos em silêncio pelos arredores, ouvindo o som dos pássaros e o farfalhar das folhas ao vento. Ele me mostrou um banco sob uma árvore antiga, onde disse que gostava de sentar para pensar. Sentamos lado a lado, nossos ombros quase se tocando. O calor do dia suavizava com a sombra, e o tempo parecia suspenso. Ele comentou que nunca havia trazido ninguém ali. Fingi não dar importância, mas por dentro, fui invadida por uma emoção difícil de nomear. A exclusividade daquele momento me tocava profundamente. Senti que mesmo sem prometer nada, ele me oferecia algo valioso, presença. Quando uma brisa mais forte soprou, ele me ofereceu o casaco, mesmo eu dizendo que não precisava. O gesto me desmontou. Havia ali um cuidado que há muito não sentia. Quando vesti o casaco ainda quente do corpo dele, senti-me envolvida de um jeito que palavras não explicam. Ficamos assim, lado a lado, olhando o céu. Em certo instante, ele disse meu nome em voz baixa, como se provasse o som. E eu, sem saber o que fazer, apenas sorri. Não houve beijo, nem toque mais ousado. Mas havia uma tensão entre nós, tão densa que se alguém passasse por ali, sentiria no ar. Na volta, o silêncio foi cúmplice. Nenhum de nós falou sobre o que não aconteceu, mas que ambos sabíamos estar guardado para acontecer. Eu olhava pela janela do carro, com o coração cheio de memórias recém-criadas. Quando ele me deixou na esquina de casa, apenas tocou meu braço e disse: "Obrigado por confiar em mim." Sua mão demorou um segundo a mais no meu braço, como se dissesse o que a boca não ousava. Entrei em casa flutuando entre a euforia e o medo. A tarde no sítio não foi um erro, mas também não foi inocente. Era um passo adiante, ainda que em silêncio. Naquela noite deitei sem sono, revirando o lençol como se ele pudesse apagar a lembrança do que vivemos. O cheiro do casaco ainda estava em mim. Meu marido dormia ao lado, alheio, respirando pesadamente como sempre. E eu, com os olhos abertos, pensava nas mãos que quase tocaram as minhas de verdade. Fechei os olhos e imaginei como teria sido se não tivéssemos parado onde paramos. Mas no fundo, soube que aquele limite foi o que tornou tudo ainda mais intenso. O que é proibido quando quase acontece, marca mais do que se fosse vivido por inteiro. Na manhã seguinte, voltei ao sítio apenas em pensamento. O silêncio do lugar, o brilho da água, o banco sob a árvore, tudo ficou gravado em mim como uma lembrança secreta. Não falamos mais sobre aquele passeio nos dias seguintes, mas o que ele despertou em mim continuava vivo. Eu andava diferente, sentia diferente. E sabia, no fundo, que aquele refúgio era apenas o começo. Algo dentro de mim havia mudado. E já não era possível fingir que tudo estava como antes. Era noite quando ele apareceu na casa da minha mãe, onde eu passava alguns dias cuidando dela após uma pequena cirurgia. Sabia que ele morava por perto, mas não esperava aquele encontro súbito tão fora do lugar e do tempo. Ele veio trazendo um pote com doce caseiro, presente da irmã, segundo disse, mas seus olhos diziam outra coisa. Minha mãe já dormia, a casa mergulhada no silêncio típico do interior. Ele se ofereceu para ficar um pouco na varanda, só para conversar, como se isso fosse simples agora. E eu, mesmo com a razão gritando, concordei com um aceno. A varanda era escura, iluminada apenas pelo luar e pelo brilho tímido de um poste na calçada. Sentamos em cadeiras de palha que rangiam sob nossos corpos tensos, tão próximos e tão contidos. Ele perguntou como eu estava, mas havia algo na voz dele, um cuidado, uma doçura, que me fez estremecer por dentro. Falei baixo, com frases curtas, tentando não me trair, mas meu corpo falava por mim. O jeito como cruzei as pernas, como brinquei com a ponta do cabelo, tudo denunciava. O silêncio entre uma palavra e outra era preenchido por suspiros e batidas aceleradas. Ele se inclinou levemente para a frente, o rosto meio sombreado, mas os olhos brilhando com algo que só se vê de perto. Disse que pensava em mim todos os dias e que às vezes desejava nunca ter me conhecido, só para não sentir tanta falta. Aquilo me desmontou. Baixei o olhar, mexendo no anel da mão esquerda como quem procura uma âncora. Mas naquele momento o peso do compromisso era pequeno diante do turbilhão de sensações. Não respondi de imediato. Só consegui respirar fundo, sentindo o ar morno da noite atravessar meu peito já tão exposto. Ele não tentou me tocar, e talvez isso tenha sido o gesto mais íntimo da noite. A contenção dele me fazia desejar ainda mais. As palavras sussurradas, o cuidado com meus limites, o respeito velado. Tudo isso me envolvia como um abraço sem braços. Fiquei ali, imóvel, enquanto ele contava memórias da juventude, como se buscasse refúgio em histórias para não confessar o que realmente queria. E eu ouvia como quem escuta confissões em segredo, absorvendo cada detalhe, cada pausa. Estávamos tão próximos que eu podia sentir o perfume leve dele misturado ao cheiro das plantas da varanda.
Em certo momento o silêncio caiu como um véu entre nós. Nossos olhares se encontraram e permaneceram fixos, intensos, reveladores. Era como se nossos corpos implorassem por um gesto que não vinha. Ele se aproximou um pouco mais, e por um segundo achei que fosse me beijar, mas parou a poucos centímetros. O não beijo foi tão poderoso quanto um toque. Minha respiração falhou, meus lábios entreabertos, e naquele instante entendi, estávamos vivendo um desejo que se alimentava justamente da ausência. Aquela tensão, aquele quase, era o que nos consumia e nos mantinha. Ele se levantou devagar, dizendo que era melhor ir, que já era tarde. Concordei com um aceno quase imperceptível, sem conseguir dizer nada. Ele desceu os 3 degraus da varanda sem olhar para trás. Fiquei ali sentada, ouvindo os passos sumirem na rua vazia. Meus dedos ainda tremiam, como se esperassem um toque que nunca veio. O coração batia como tambor. Sabia que havia cruzado uma fronteira invisível. Aquilo já não era só fantasia, não era só carência. Era desejo vivo, urgente, contido por um fio. Um fio que a qualquer momento poderia arrebentar. Naquela madrugada não dormi. Fiquei olhando o teto do quarto de infância, onde antes sonhava com paixões que julgava impossíveis. Agora eu era a mulher de um sonho proibido, escondido entre sombras e suspiros. O gosto daquela quase entrega ainda estava em mim, mais forte que qualquer beijo real. Comecei a entender o poder das escolhas silenciosas, das vontades sufocadas. E percebi que mesmo sem termos feito nada errado, já tínhamos ido longe demais. O desejo é uma estrada sem placas, e eu já havia avançado mais do que deveria. Na manhã seguinte, arrumei o cabelo com mais cuidado e escolhi uma blusa que sabia que realçava meu colo. Era um gesto tolo, talvez, mas me fazia bem. Tomei o café com minha mãe como se tudo estivesse normal, mas por dentro o coração seguia em outro compasso. E no fundo sabia que aquela varanda agora guardava um segredo nosso. Um lugar onde quase aconteceu, mas que ficou gravado como se tivesse acontecido por inteiro. Naquela noite de sábado, a casa estava cheia. Meus filhos, genro, nora, todos ao redor da mesa, enquanto meu marido servia o vinho com seu jeito metódico de sempre. Aparentemente tudo estava em perfeita ordem. As risadas, os brindes, as conversas cruzadas, um retrato de família feliz, mas dentro de mim, a cena parecia borrada, como se eu estivesse apenas assistindo de longe. Meu corpo estava ali, sorrindo e respondendo com gentileza. Mas minha mente estava em outro lugar, em outra varanda, em outro olhar. Sentia como se escondesse uma carta marcada sob a toalha da mesa. Durante o jantar, ele me olhava de vez em quando, buscando minha aprovação em pequenas coisas, se a carne estava boa, se o vinho era o certo. E eu confirmava com a cabeça, enquanto por dentro lembrava de outra voz, outro gesto. Senti culpa? Talvez. Mas a verdade é que sentia mais falta do que remorso. Faltava a intensidade, o arrepio que sentirá dias antes com um quase toque. Percebi o contraste entre o que vivia e o que desejava, e isso doeu, porque meu marido não mudou. Quem mudou fui eu. Eu, que agora sabia o que era ser olhada com fome e delicadeza ao mesmo tempo. Fingi bem. Ajudei com os pratos, ri das histórias repetidas, elogiando a sobremesa da nora mesmo sem ter provado direito. Mas cada detalhe daquela noite me parecia mecânico, como se estivesse representando um papel que já não combinava mais com minha pele. E ainda assim, ali estava eu, atriz principal de um teatro doméstico. Não havia espaço para o que eu sentia, muito menos para o que desejava. O bilhete ainda estava escondido na gaveta do criado mudo, como uma lembrança silenciosa de quem eu também era. Alguém viva, alguém desperta. Depois que todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, meu marido se jogou no sofá e comentou que foi um bom jantar. Concordei com o murmúrio e fui direto ao banheiro. Tranquei a porta e sentei na borda da banheira com o celular nas mãos. Meu dedo deslizou até a conversa que não deveria existir. Uma mensagem dele, enviada no fim da tarde, ainda não lida. Se soubesse o quanto pensei em você hoje. Fechei os olhos e deixei a respiração escapar devagar. Aquela frase mexeu comigo mais do que qualquer elogio ouvido durante o jantar inteiro. Respondi com cautela, mas sem negar a verdade, eu também pensei em você. Mais do que deveria. Enviei e fiquei olhando a tela, esperando os 3 pontinhos da resposta. Quando surgiram, senti aquele frio na barriga de novo, o mesmo de adolescente. A resposta veio, quero te ver, mesmo que seja só por uns minutos. Mordisquei os lábios, como se aquilo fosse o começo de algo irreversível. Era perigoso, sim, mas também era irresistível. Voltei para o quarto com o coração acelerado e o rosto quente. Meu marido já dormia, e eu, acordada dentro de um sonho clandestino. Naquela madrugada deitei de costas, olhando o teto e tentando imaginar como seria vê-lo de novo.
Não havia planos, só vontade. O desejo se tornava rotina, um hábito secreto que crescia a cada mensagem trocada, a cada lembrança compartilhada. Mesmo sem termos ido além do permitido, sentia-me mais envolvida a cada dia. Porque o verdadeiro perigo não mora no ato em si, mas na intimidade que se constrói em silêncio. E nós já tínhamos construído muito. Um universo inteiro, feito de ausências e presenças disfarçadas. Sabia que estava à beira de algo maior. Um jantar em família jamais seria suficiente para me fazer esquecer o gosto de ser desejada com os olhos. A mentira daquela noite não estava no que escondi dos outros, mas no que negava a mim mesma, que aquele homem já morava em mim, e que a cada entardecer, ele me chamava sem dizer uma palavra. A chuva caía fina naquela tarde de domingo, como se o céu soubesse que algo prestes a acontecer precisava de silêncio. Ele me escreveu dizendo que estaria em casa, sozinho, se eu quisesse passar para conversar. Só conversar, ele fez questão de enfatizar. Meu coração já sabia que era mais do que isso. Fui com a desculpa de uma caminhada rápida, vestida com uma blusa discreta e um batom que há tempos não usava. Quando cheguei, ele abriu o portão com aquele sorriso calmo, mas os olhos denunciavam o mesmo nervosismo que eu sentia. Entrar naquela casa foi como atravessar uma fronteira invisível, e o tempo lá dentro parou. Sentamos lado a lado no sofá, as janelas embaçadas pela umidade, o som da chuva preenchendo os espaços entre nossas palavras. Começamos falando de coisas bobas, filmes antigos, receitas de infância, lembranças soltas. Mas havia uma energia entre nós que não combinava com leveza. Nossos olhares se encontravam mais do que o necessário, nossas mãos quase se tocavam ao alcançar as xícaras. Em certo momento o silêncio tomou conta, e nenhum de nós tentou quebrá-lo. Foi ele quem se aproximou primeiro devagar, como quem espera que o outro fuja. Mas eu não fugi. Seu rosto estava tão perto do meu que eu podia sentir o calor da respiração dele. Meu corpo inteiro pulsava, esperando um toque, um gesto, qualquer coisa que rompesse aquela tensão. Nossos lábios se aproximaram, e por um segundo, quase se tocaram. Quase. Mas foi nesse instante que recuei, com o coração disparado e a mente em desordem. Ele respeitou, afastando-se lentamente sem culpa nos olhos. Apenas compreensão. Ficamos ali, imóveis, mergulhados em um desejo que se recusava a ser saciado. O quase ficou entre nós como uma promessa adiada, mas nunca negada. Ele passou a mão pelo meu cabelo com delicadeza, como quem agradece pela presença mesmo sem beijo. Era um carinho diferente, cheio de significados. Não precisava de mais para me fazer estremecer. Fiquei em silêncio, sentindo aquele toque como se ele tivesse deixado marcas invisíveis. Não falamos mais sobre o que quase aconteceu. Ele me levou até a porta, com um sorriso triste e um olhar carregado de vontades contidas. Quando saí, a chuva tinha parado, mas o mundo ainda parecia molhado demais para voltar ao normal. O ar ao meu redor parecia outro, e eu também. Na volta para casa, caminhei devagar, tentando absorver tudo o que havia sentido. Não era arrependimento. Era algo mais profundo, mais confuso. O desejo não satisfeito se transformava em pensamento recorrente, em cena repetida no silêncio da mente. Aquele quase beijo ganhava peso de verdade, de lembrança tatuada na alma. Cheguei e fui direto ao banheiro, lavei o rosto, olhei no espelho e mal me reconheci. Havia algo novo no meu olhar, um brilho, uma sombra, um segredo. Eu era outra, e não tinha mais como fingir o contrário. Naquela noite deitei e chorei em silêncio. Não de tristeza, mas de angústia. Porque o que sentimos não cabia mais nos encontros furtivos, nas conversas contidas, nas despedidas mudas. Era como se nosso sentimento tivesse crescido demais para ser ignorado. Eu amava aquele homem? Ainda não sabia. Mas desejava com todas as fibras do meu corpo e da minha alma. E o pior é que ele também me desejava assim. Era difícil demais conviver com tanto querer sem poder. O quase doeu mais do que qualquer ausência. Nos dias que se seguiram, trocamos mensagens como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos. Sabíamos do calor do corpo perto, do suspiro preso, da vontade interrompida. Nossos textos estavam cheios de pontos finais que queriam ser reticências. Eu me pegava lembrando dos detalhes. A curva do sorriso, o cheiro da pele, a firmeza das mãos. Tudo aquilo era agora parte de mim. Um capítulo sem ponto final, mas com a marca de uma história real. E acima de tudo, inacabada. Porque o quase que vivemos naquela tarde chuvosa não foi o fim. Foi o início de uma verdade que mesmo sem se concretizar, já era impossível de esquecer. O entardecer daquela terça-feira tinha um brilho estranho, como se o céu soubesse que algo estava prestes a mudar. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá e o coração apertado. O silêncio da casa pesava mais do que de costume. Meu marido estava no banho,
e eu aproveitava os minutos a sós para pensar no que vinha me consumindo há semanas. Ele, o outro, tinha me enviado uma mensagem curta, mas definitiva: se quiser, te espero hoje. Pela última vez. Fiquei olhando aquelas palavras como quem encara uma encruzilhada. Era agora ou nunca. Era desistir ou se lançar no desconhecido. Revirei memórias recentes como quem folheia um álbum secreto. A praça, o café, o livro, o bilhete, o sítio, o toque que não aconteceu. Cada momento vivido com ele tinha sido mais real do que muitos anos ao lado do meu marido. Mas também havia o peso da rotina construída, da vida partilhada, do que era certo. Não era apenas uma escolha entre dois homens. Era uma escolha entre dois caminhos, duas versões de mim. Uma que continuava fingindo e outra que ousava viver. E o pior é que ambas me assustavam. Levantei da cadeira e fui até o quarto. Abri a gaveta e peguei o bilhete, já um pouco amassado de tanto ser tocado. Li mais uma vez, como quem busca coragem nas entrelinhas. Pensa em você quando o sol se põe. E ali estava eu, com o sol se pondo, mais uma vez diante do espelho. Não me reconhecia totalmente, mas também não me perdia. Era como se tivesse reencontrado uma parte esquecida de mim. A mulher que sentia, que sonhava, que ainda podia escolher. Desci as escadas com passos lentos, como quem carrega um segredo nos ombros. Encontrei meu marido sentado no sofá, com o controle remoto na mão e a atenção voltada para o noticiário. Ele me olhou e sorriu brevemente, como fazia sempre. E naquele sorriso vi toda a vida que construímos juntos, os filhos, os almoços de domingo, os aniversários esquecidos, os silêncios prolongados. Não era desprezo, era rotina, era ausência disfarçada de paz. E ali percebi, ele nunca me viu de verdade. Não como o outro via. Fui até a cozinha e me apoiei na pia, tentando encontrar firmeza em algo concreto. Respirei fundo e pela primeira vez me permiti perguntar: e se eu não for? E se eu ficar? A resposta veio com um aperto no peito. Não por medo, mas por certeza. Eu já tinha ido. Talvez não com os pés, mas com o coração. Minha escolha já tinha sido feita há muito tempo, nos olhares trocados, nos silêncios cúmplices, nos desejos contidos. O que restava agora era aceitar essa verdade e decidir o que fazer com ela. Peguei o casaco e saí sem dizer uma palavra. O céu ainda tinha um último fio dourado no horizonte, como se o dia resistisse em acabar. Caminhei sem pressa, como quem segue uma intuição. Cheguei ao local combinado, uma esquina discreta, onde ele me esperava dentro do carro. Nossos olhos se encontraram antes de qualquer gesto. Entrei, e ele apenas segurou minha mão, sem perguntas, sem cobranças. Apenas presença. Um silêncio confortável nos envolveu, e pela primeira vez não havia mais, quase. Não sei o que o futuro reserva, nem se o que temos resistirá ao tempo e à realidade. Mas naquele momento, escolhi sentir. Escolhi não adiar mais a mulher que grita dentro de mim por vida, por toque, por verdade. Talvez tenha sido um erro, talvez uma libertação. Mas foi meu. E isso já era mais do que tudo que eu vinha vivendo. O amor ao entardecer não foi apenas com outro homem. Foi comigo mesma. Com a parte de mim que finalmente decidi ouvir.